Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria, então, foi um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde ambos queriam a sua ideologia, né, como base para o mundo inteiro. Então, por exemplo, os Estados Unidos era capitalista e a União Soviética era comunista, tá? E a gente sabe que não houve nenhuma guerra, assim, diretamente entre esses dois países, mas houveram vários conflitos onde teve a intervenção, principalmente dos Estados Unidos, como a Guerra do Vietnã, Coreia, etc. Então, assim, em 1970, esses dois países já começaram a criar acordos, né, para dar fim a essa guerra, ou pelo menos diminuir a hostilidade entre esses dois blocos mundiais, né? Então, foi um período que ficou conhecido como Détente, tá? E aí eles criaram também o SALT, onde procurava diminuir o poder bélico entre os dois países, principalmente no desenvolvimento de armas nucleares, né? Tudo isso para evitar uma terceira guerra mundial. Em 1979, os Estados Unidos ele estava super forte economicamente. Então, todos os países capitalistas, né, a maioria já estava seguindo uma nova fase do capitalismo, que é conhecida como neoliberalismo, tá? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, isso começou quando Ronald Reagan, né, só governar o país, né, na base do neoliberalismo. O que isso significa? O neoliberalismo é uma política econômica que visa estabilizar a economia. Então, segundo essa crença, né, essa fase do capitalismo, eles acreditam que é, qualquer crise, né, a causa da crise é porque o Estado ele gasta principalmente com projetos assistencialistas. Então, nesse neoliberalismo, eles usam um Estado mínimo, ou seja, o Estado ele não tem que gastar dinheiro com projetos de educação, saúde, né, cultura, etc. Então, ele começa a terceirizar esses serviços, tá? É aí que aparece a importância das empresas privadas. Então, todos os conceitos de privatização, terceirização, estado mínimo, né? Mais direitos para os empresários do que trabalhadores. Tudo isso engloba, né, no que conhecemos como neoliberalismo, que surgiu em 1979, né, nos Estados Unidos, durante o governo de Ronald Reagan, e também surgiu na Inglaterra, na mesma época, com a Margaret Thatcher, né, na Inglaterra, a primeira-ministra. Então, assim, só para a gente entender melhor o que estava acontecendo. Em 1985, toda a política também da União Soviética começa a mudar, tá? Então, isso começa a marcar o fim da Guerra Fria efetivamente. Por quê? No governo, né, como presidente na União Soviética, entra o Mikhail Gorbachev, né, e ele começa vários projetos políticos e econômicos que visam a reestruturação econômica do socialismo, né, da União Soviética. Então, o que que acontece? Ele acaba fazendo dois projetos, a Glasnost e a Perestroika. O que consistia esses projetos? A Glasnost era um projeto político que visava diminuir e abrir a política do país e diminuir a corrupção que estava acontecendo na União Soviética. E a Perestroika foi um projeto mais econômico que visava reestruturar a economia, né, e diminuir o controle sobre a economia da União Soviética, ou seja, consistia numa abertura da economia. Isso, né, causou uma crise tremenda na União Soviética, porque o país ele começou as repúblicas, né, começaram a se dividir em duas tendências, dos conservadores que não aceitavam esse projeto do Gorbachev
e das pessoas que aceitavam e achavam que era viável, que tinha que abrir a política, tinha que diminuir o excesso desse controle na economia, né, para que os países começassem a se desenvolver. E aí começou toda essa estrutura e esse enfraquecimento do socialismo na União Soviética. Então, assim, de fato, essa crise, né, e essa divisão de ideologia na União Soviética enfraqueceu totalmente o bloco deles e até em 1989 houve a queda do Muro de Berlim, tá? Então essa queda, ela foi um marco do enfraquecimento do movimento socialista, né, da ideologia socialista. Então, a partir desse momento, o mundo inteiro começou a perceber que realmente estava tendo uma crise e na União Soviética, né, começou a aparecer várias pessoas com ideias de separação. Então, eles queriam a separação das repúblicas, né? Então, em 1991, aconteceu um golpe de Estado, tiraram o Gorbachev do poder, mas logo a população que estava do lado dele conseguiu restaurar o governo e colocou ele de novo, né, como presidente. Mas assim, nesse período, em 91, ele já começou a perceber que realmente ia ter a separação das repúblicas, né, e já começava a marcar o fim da Guerra Fria. Depois de um mês desse golpe, né, de Estado que deram na União Soviética, algumas repúblicas já começaram a sua luta pela independência e a Rússia acabou liberando essas repúblicas e isso marcou efetivamente o fim da União Soviética. Tá? Então, a partir desse momento, vários países independentes e autônomos começaram a surgir, como a Rússia, Lituânia, etc. Tá bom? Então, a Guerra Fria, gente, o fim dela mesmo aconteceu em 1991, tá? E todos esses países que antes eram socialistas, eles acabaram abrindo todo seu mercado, né, toda a sua economia para o capitalismo. É lógico que de primeiro momento sofreram muito, né, por desigualdade, falta de tecnologia, modernização, enfim, e tiveram que se reestruturar nessa nova fase, né, econômica. Alguns países como a China, Cuba, Coreia do Norte, né, eles ainda se mantiveram como socialista, né, e tiveram também que se reestruturar porque já não recebiam mais ajuda da União Soviética. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre esses 3 países, principalmente a China, para a gente entender como que é a economia dela, né, e como ela se diz socialista até os dias atuais. Então, fiquem ligados, espero que tenham entendido. É um resumão mesmo, só para vocês entenderem o fim da Guerra Fria, beleza? Obrigada, beijinho.